Olá, meus amigos do nosso Quarta Convida. Bem-vindos. Jesus abençoe a tua vida. Estamos aqui em mais uma caminhada, mais uma jornada, mais um comentário, um bate-papo. Nesse Quarta Convida, o objetivo nosso aqui é trazer a pessoa do Cristo, sempre exaltar a pessoa do Cristo. Por isso que a quarta tem vida, por isso que a quarta convida. Porque a vida somente existe na pessoa do Cristo. Ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. Então, todas as vezes que nós entramos aqui no Quarta Convida e fazemos algum tipo de comentário, alguma colocação nas entrevistas que temos no ConvidaCast, sempre o nosso objetivo é trazer para você, apresentar a você um tema para a sua reflexão, para que você pense, para que você pondere, para que você coloque na balança, né? E procure realmente retirar daquilo que comentamos, daquilo que falamos, extrair a melhor aplicação para a sua vida. Afinal de contas, a vida é prática. A vida é prática, a vida não é teoria, a vida é prática, né? A partir do momento que a prática termina a vida. E o nosso assunto hoje é um assunto bastante espinhoso. Falarmos sobre fanatismo, extremismos. Fanatismos e extremismos. Quando nós falamos desse assunto, nós cristãos, você sabe que o canal, o Quarta Convida é um canal oficial da Igreja Batista Renovada, Água da Vida, ou seja, é um canal cristão, no segmento evangélico, né? Somos cristãos evangélicos, uma igreja séria, uma igreja já com uma história de 30 e tantos anos aí de existência. Então nós não somos aventureiros, uma igreja legalizada, uma igreja oficializada, tudo direitinho, participante de uma convenção, a Convenção Batista Nacional no estado de São Paulo. Seus pastores são ligados à Ordem de Ministros Batistas Nacionais, tanto aqui na Ordem São Paulo como na Ordem Nacional, ou seja, nós não estamos aí soltos por aí gravando o que queremos, não. A gente tem aí um cuidado, um zelo, porque nós, tanto eu como pastor, como o pastor Ítalo também aqui na igreja, nós ocupamos posições dentro da convenção e nós devemos respeitar essas posições que nos foram outorgadas com responsabilidade e com o compromisso de nós honrarmos também a bandeira da Convenção Batista Nacional. Então tudo isso envolve o nosso compromisso em falarmos aqui coisas que não ofendam o cerne, a essência do Evangelho de Jesus. E o extremismo e o fanatismo tem sido um problema muito grande. Às vezes, quando nós falamos de fanatismo, nós cristãos do segmento evangélico, nós cristãos também do segmento católico, nós pensamos muito assim: os islâmicos são radicais. O islamismo é uma religião radical. E lembramos logo daqueles atentados de grupos terroristas ligados ao islamismo, e são muitos, isso é inegável, isso não é uma posição de um crente, de um cristão, isso é história, isso é fato, isso é cotidiano, né? Que são ligados realmente a grupos radicais, mas o islamismo em si não é uma religião que ensina fanatismo nem extremismo, de forma alguma. Você precisa conhecer um pouquinho a essência da religião para que você não faça julgamentos precipitados. Aliás, as religiões no sentido geral, a proposta das religiões não é oferecer contendas entre elas. O católico contra o crente contra o espírita contra o budista. A essência da religião não é fornecer ou dar material para que haja contenda, né, entre elas. Então, todas as religiões, elas, de certa maneira, talvez nem todas, mas em sua grande maioria, as religiões, elas dão uma margem para que a busca do bem ela seja colocada como uma meta maior, né?
O grande problema é você chegar até o bem que alguns chamam de Deus, alguns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, não é verdade? O problema é chegar até ele. Por exemplo, nós aqui falamos que o único que nos leva lá, que é a razão, que é a vida, que é o tudo, é o Cristo. Ah, mas qual é a base que nós temos? A base é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Como a base para o islâmico é o Alcorão. Se você estuda partes do Alcorão, você vai ver que muitos ensinamentos do Alcorão são, inclusive, correlacionados com ensinamentos da Bíblia judaica, da Bíblia cristã, né? São ensinamentos que parece que um tirou do outro ali. Então são ensinamentos bons. Se estão nas Escrituras Sagradas, são bons ensinamentos. Às vezes a forma de aplicar é que é errada. E nós não podemos nos furtar também, nós cristãos, principalmente evangélicos, nós não podemos nos furtar também aos extremismos que existem para o nosso lado. Né? Então grupos radicais surgem, vão sempre surgir. Hoje, quando você vê na internet, certos cultos aí são aberrações, são extremismos. Né? O cristão, por exemplo, evangélico, ele pende muito para um lado da idolatria. Ele critica muito a idolatria na Igreja Católica, a imagem, a pintura de um suposto, de um pseudo-santo, uma estatuazinha de um santo de madeira, de gesso, que se cai, quebra, se a madeira cai no fogo, queima, apodrece, o cupim come. Ou seja, são coisas materiais que não há valor algum. Às vezes a pessoa tem aquele valor sentimental ou tem aquela idolatria de que aquilo será um caminho até Deus, né? O pessoal diz aí o objeto de contato. Ele não consegue ter um contato direto com Deus, então ele tem um amuletozinho dele ali. Então o cristão evangélico, por exemplo, critica muito isso, mas ele é pior. Porque ele idolatra as pessoas. Ele segue pessoas. Ele dá títulos a pessoas. De uma época para cá, que a igreja tinha só um pastor, ou algumas igrejas mais antigas tinham a pastora, tinha um diácono dentro da igreja e tal. De uma época para cá começou a surgir uma hierarquia dentro das igrejas. É apóstolo disso, é semideus daquilo ali, super discípulo, pai espiritual. Começaram a surgir títulos. E isso aí trazendo para muitos cristãos, seguidores, fanatismo. Fanatismo pelos seus líderes, fanatismo pela liderança. Não é? Ou seja, idolatrando a pessoa do ser humano. Eu pergunto se não é pior, se não é um fanatismo pior, se não é um extremismo pior do que você às vezes acreditar lá num pedacinho de papel lá que tem a cara de um pseudo-santo, que às vezes nem existiu. Né? Então, está tudo errado, porque Jesus é o caminho, você busca Deus direto, você não precisa de atalhos, né? Você pode ir direto. Ele fala na Escritura Sagrada, ele fala, quando você buscar o Pai, entra no teu aposento, qualquer lugar, no banheiro, no quintal, no quarto da tua casa, sei lá, num lugar tranquilo, entra lá e fala com o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te responder. Isso é o cerne da oração, é a essência da oração, que depois vem lá naquela formatação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, mas o cerne anterior é isso, entra lá no teu aposento, no teu lugar particular, que você pode orar, né? E vai lá e busca teu Pai. Sem fanatismo, sem nada, você vai buscar Deus diretamente. Então os cristãos precisam tomar muito cuidado, os cristãos evangélicos, muito cuidado. Aí você pode me perguntar, mas não é pior ter idolatria de imagem e tal? Olha, pegue aí o caso do Jim Jones, quem não conhece, pesquisa na internet. É um pastor formado lá nas veias, eu não lembro agora se foi numa igreja presbiteriana, batista, uma igreja até razoável, em termos de ensinamento bíblico, de bases bíblicas, e ele enredou por um caminho do extremismo, né, que Deus havia revelado para ele, que ele agora era aquele que fazia o intercâmbio entre Deus e o ser humano, com algumas religiões, fizeram o povo subir ao monte, porque Jesus ia voltar, que é uma promessa da Escritura Sagrada. Não é um ensino espúrio, não é um ensino mentiroso, é um ensino real, está na Escritura Sagrada. Jesus fala, eu fui para o Pai, eu vou voltar. Há um plano de resgate das pessoas que vão ficar nesse mundo, os que morreram antes, né, em Cristo Jesus, e aqueles que ficaram aqui. Então não é uma utopia, é uma realidade bíblica. Ele virá novamente.
Haverá uma manifestação do Cristo que esteve aqui, nesse mundo, que pisou nesse mundo, cumpriu a sua missão, morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou. Essa é a essência do cristianismo. O cristão crê no Cristo ressurreto. Por isso que nós não precisamos do amuleto. Por isso que eu não preciso do pastor, do apóstolo, do semideus, do Jim Jones, não é verdade? Para interceder da revelação que Deus deu àquela mulher, que eu vou voltar agora em 2015 e vamos todos subir para um monte, esperá-lo porque ele vai voltar. Não, isso, na Escritura, quem lê a Escritura, está bem registrado que de dia e hora em que isso vai acontecer, ninguém sabe. Então nós temos esses grupos extremistas, né, que acreditam nas pessoas. Então o cara vai atrás de uma liderança, ele vai lá para o morro, ele vai lá para um lugar, ele toma veneno para dormir, esperando Jesus voltar, então porque ele não conhece a Escritura. Ele é guiado, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada chama de cego guiando cego. Você quer uma coisa mais complicada do que isso, né? Um cego guiando cego? E isso quando no contexto bíblico que isso foi colocado lá pelo Cristo, lá no Novo Testamento, olha, bem diferente de hoje, né? Que o cego tem condução pela rua, tem calçada que o guia, tem situações que podem direcioná-lo, tem contato que ele pode fazer, sabendo, por exemplo, onde tem um elevador, onde tem uma estação de metrô. Então, isso melhorou muito no século que nós estamos vivendo aí, século XXI. Mas os extremismos são perigosos. E o que a gente vê na internet hoje é muita gente, aparece um moleque aí, que Deus está usando um moleque. Deus usa qualquer coisa. Na Bíblia, Deus usou burro, Deus usou urubu, né? Deus usa qualquer coisa. Urubu, você quer bicho mais nojento que urubu, que corvo? Necrófagos, aves necrófagas que se alimentam de carniça. E foi elas que foram alimentar o profeta. Lá, estude na Bíblia. Veja lá o profeta Elias lá, né? Foi alimentado por uma ave necrófaga. O outro profeta foi o burro que foi falar com ele lá, espancando a mula falou. Então Deus usa o que ele quiser. Deus usa urubu, Deus usa burro, Deus não vai usar uma criança, alguma coisa, mas se apegam a isso. Daqui a pouco estão idolatrando um moleque lá. Tem gente que chega, você viu lá? Eu participei de uma época disso na minha vida. Então as pessoas iam na igreja, você viu lá? Deus está usando o irmão lá. A irmã lá está trazendo revelação, e corria para lá. E fazia um caravana. Eu participei de uma igreja que fretou um ônibus uma vez, para ir lá ouvir uma irmã lá que tinha supostas profecias, né? Ué, profecia está na Bíblia. Mas tem a palavra de profecia e tal. Meu, vai estudar, cara, vai estudar para você ver quanta besteira tem, quanto extremismo tem. Aí se baseia na palavra daquela mulher. Não, ela falou que eu vou casar. Não, ela falou que Deus vai pesar a mão no Brasil, né? Até uma vez chegou um cúmulo de que o Brasil perdeu um campeonato mundial de futebol, essa suposta seleção dos caras que escolhem, né? Não é bem a seleção dos melhores, né? Mas um pênalti lá, que não sei se foi o Zico que perdeu, um jogador importante do Brasil perdeu o pênalti, e o irmão veio, o jovem na época, veio para mim e falou, não, a irmã lá, Deus revelou para a irmã lá que o cara ia pegar o pênalti. Eu falei, rapaz, como Deus está ridículo, eu falei, né? Como Deus está pequeno, como Deus se diminuiu para se preocupar com uma Copa do Mundo, com lixo de Copa do Mundo, uma porcaria, que o que interessa é grana que rola, você nem sabe se o juiz lá está comprado ou não. Hoje está esses escândalos dessas casas de aposta, quanta sujeira está vindo à tona. Então eu pensei comigo, extremismo, o cara acredita numa bobagem, numa besteira, numa idiotice dessa, que Deus mostrou para a irmã lá antes do pênalti. Pô, tem que falar antes para nós, né? Fala antes, aí que a gente ficava na torcida lá, para que o Brasil ganhasse mais um título mundial, ficava lá que nem besta. O anjo já falou para a irmã lá que o goleiro vai lá, o cara vai perder o pênalti, o anjo vai empurrar o goleiro para pegar o pênalti, né? Então são estupidez, são extremismos que a gente vê por aí. Eu estou falando agora do nosso campo, porque eu posso falar com toda a convicção, porque eu vivo isso aí, eu vivi isso aí, né? Pessoas que idolatram, o fulano está lá, ia todo mundo para lá. O cara tem revelação, todo mundo para lá. Ninguém quer ler Bíblia. Ninguém quer gastar o tempo lendo a Escritura Sagrada, estudando a Escritura Sagrada. Você quer ouvir o que o cara tem ali, né? O que o cara vai revelar ali. E daí começam esses extremismos, essas coisas absurdas que a gente vê por aí. Então, todo extremismo ele é perigoso. Todo fanatismo ele é perigoso. Perdão, estou com a minha garganta ainda em cura. Então, veja quanta situação,
complicada a gente vive. Cuidado na sua igreja. Cuidado para não idolatrar um grupo de música, não idolatrar um pastor. Somos todos seres humanos, falíveis, vamos errar, erramos, vamos errar. Enquanto estamos aqui nesse mundo, o tempo que a gente vai viver, nós vamos errar. Não tenha dúvida disso aí. Então, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui nesse Quarta Convida, cuidado, cuidado. Uma coisa é você orar pela sua liderança, uma coisa é você gostar da sua denominação, outra coisa é você começar a idolatrar, você ir para os extremismos. Só aquela igreja tem a verdade, só aquela religião tem a verdade ela está no Cristo. E o Cristo está na Escritura. Né? E felizes é aqueles que leem a Escritura, compreendem a Escritura e procuram viver a Escritura. Que talvez você não vai conseguir viver 100% a Escritura, mas você procura viver. Nós aqui na igreja temos um lema. É uma igreja que tem um desafio. Viver e compartilhar Cristo. Fazemos isso 100%? É óbvio que não, mas é a nossa proposta. Viver e compartilhar Cristo. É o nosso desafio, é o nosso alvo. Né? Fazermos isso aqui no nosso âmbito interno, interior, e fazermos isso também no nosso âmbito externo, lá no exterior, lá com as pessoas que nós lidamos no dia a dia. Mostrarmos para essas pessoas que o nosso alvo é esse. É o alvo do Quarta Convida. Exaltar a pessoa do Cristo sempre. Então esse tema, ele não dá para ser abordado aqui em 10, 15 minutos. Ele é um tema muito amplo. E as pessoas usam da boa vontade e da ignorância dos outros. Né? Às vezes as pessoas não gostam de ler, não gostam de estudar, e vem alguém carismático, alguém que tem aquele dom de domínio, sabe? O Silvio Santos do gospel, do mundo cristão, aquele cara que tem aquele carisma, né? O Silvio Santos tem aquele carisma, cara carismático que era o Silvio Santos, né? Admirável. Então o cara tem aquele carisma, então ele vai lá e pede dinheiro, ele te ilude a você, você vai ficar rico, você vai ser empresário e tal. É o que Deus tem para algumas pessoas e é o que Deus não tem para outras, né? Aí entra por esse campo, só fala naquilo, então vai para os extremismos, igrejas que hoje só falam de cura. Então se você não tem doença, você não precisa ir nessa igreja, só fala de cura, milagre, e esquecem que a vida é realidade, é prática, é dia a dia. É luta, às vezes tem país aí que está em guerra, sai de uma guerra, entra em outra guerra, e como é que você vai pregar o que se prega aqui no Brasil nesses países? Não dá para pregar, né? Esse evangelho que se falam aqui hoje, não cabe lá. Então, é um alerta que eu estou fazendo aqui, cuidado com o extremismo. Não se baseie em homens, não se baseie em religião, que propõe coisas estranhas, coisas absurdas. Cuidado com aquele que vem falar, Deus está me falando, Deus me mostrou. Cuidado com isso aí, confira pela palavra de Deus, veja se não é um aventureiro, veja se não é mais um oportunista, né? E não caia para campos extremos. Só eu sei, só Deus, esse meu Deus tem a verdade, só é assim, é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Os legalistas, né? Se eu não tiver vestido do jeito que eu acho, você tem que usar o terno, o homem tem que usar terno, gravata, a mulher tem que usar saia e tal. Então, vejam, um contexto cultural já destrói toda essa ideia. Temos líderes cristãos antigos que tinham o costume de fumar cachimbo. Não, isso aí é história. Cara, é história, mas como é que você vai contra aquilo que está escrito? Então nós queremos, vai para o inferno então. Pô, você pega um cara que levou almas e almas a Cristo através da pregação dele, né? Então nós somos legalistas. Olha lá o cara na internet, o cara fez uma postagem lá, vai para o inferno. Olha, o pastor Omar colocou uma postagem política lá, apareceu um palavrão, ele já não é mais o mesmo, ele vai para o inferno. Os legalistas são extremistas. Os legalistas são piores do que traficantes de drogas. Os legalistas são piores, porque o traficante de droga ele alcança algumas pessoas através da porcaria que todo mundo sabe que é a droga. O legalista, ele tenta mostrar uma coisa bonita, uma coisa que é bíblica, pureza, não sei o que, eu sou santo, eu sou crente, eu não faço isso, faço aquilo, e por trás disso aí ele está disseminando um veneno desgraçado, que às vezes nunca mais a pessoa se recupera. O legalista é um extremista, cuidado. Legalista é aquele que ele acha que ele é a lei, que ele é o intérprete da lei. Está errado, não pode cantar mais na igreja, não pode tocar mais na igreja, não pode pregar mais na igreja. Cuidado, essa turma é perigosa.
Cuidado com os extremistas. Cuidado com o fanatismo. Cristão não é fanático. A gente fala, sou fanático por Jesus. Não, não seja fanático, não. Seja servo. Em vez de você falar, Senhor, eu te sigo do que for, não, diga-se, Senhor, eu te sirvo. Eu quero te servir da melhor maneira possível. Ainda que isso para os homens seja um fanatismo, aí é outra coisa. Eles que estão enxergando dessa forma. Mas eu não, eu tenho consciência. Conhecereis a verdade, que é o Cristo, e a verdade, o Cristo, vos libertará. Então a gente trabalha de forma livre. É uma escravidão condicionada a Cristo, mas é uma escravidão que nos dá a liberdade. Liberdade para pensar, para agirmos, para fazermos o melhor para esse Cristo. É um papo, é um assunto que eu gosto, não é? Eu gosto, pois que às vezes eu propus aqui ser mais breve, mas não consegui. Mas pensa nisso. Cuidado, não seja um fanático. Não. Seja servo. Não seja um extremista. Cuidado com seus comentários. Cuidado com seus julgamentos. Cuidado atrás do que você vai. Às vezes eu encontro pessoas, você está naquela igreja? Não, eu estou naquela igreja agora. O cara acha que é a igreja que é. A igreja da moda, a igreja do momento. Tem uma igreja que eu passei esses dias, eu falei, cara, não dá para ver nada dentro da igreja. A igreja toda pintada de preto, nada contra o preto, branco, verde, vermelho, que se dane. Toda blindada com aquelas calhas galvanizadas, não dá para ver nada lá dentro. Parece que é um segredo que tem lá dentro, né? E eu passei, e hoje de manhã, antes de gravar o convite aqui, eu passei numa igreja católica, de longe, a torre iluminada, né? A cruz iluminada, a igreja toda iluminada. Falei, que coisa bonita, né? Mostrando ali o símbolo do cristianismo, a cruz. Que coisa bonita, aquela igreja toda mostrando a sua pompa. E a outra lá, a igreja pseudo-cristã, pseudo-evangélica, parecia um forte Apache, parecia um forte de guerra, né? Uma coluna da Polícia Federal, toda cercada, não dá para ver nada, só ver o nomezinho da igreja lá. Eu fico pensando, será que é isso no extremismo? Não, fanatismo? Que leva as pessoas a fazer isso? Pensa aí, meu amigo. Eu vou parar por aqui, senão eu não consigo ficar sem falar mais. Um abraço, até quarta-feira que vem. Jesus abençoe você, abençoe a sua família, guarda a sua vida, teu trabalho, teu negócio, escritório, consultório, teu trabalho em geral, lhe dê graça, condições e te supra em todas as suas necessidades, você e toda a sua casa, toda a sua família, e até quarta, se Ele permitir, estivermos juntos novamente para mais uma quarta-feira com vida, uma quarta que convida você a ter vida nele, somente nele, sempre nele, o Cristo da cruz. Até lá!